ruim, né? Não, é a tia Ginéia que estava falando muito baixinho, quase ninguém ouvia. Mas eu tenho certeza que você entendeu o que a tia falou. Repete comigo assim, ó. Olá, olá, a paz do Senhor, crianças, tudo bem? Não é? Tenho certeza que vocês, ouvindo apenas os meus gestos, vocês já sabiam o que eu estava falando. Por quê? Porque vocês sempre estão me vendo fazer isso. E vocês sabiam que no Brasil existe uma associação e que eles trabalham com pessoas que não conseguem falar? Vocês sabiam? Existem pessoas no nosso Brasil que eles nascem, que eles não conseguem ouvir. Automaticamente, eles também não conseguem falar. Mas, olha que interessante, essa associação, ela desenvolveu uma linguagem que eles podem se comunicar comigo, com você e com eles, entre eles. Sabiam? Sabe qual é o nome dessa linguagem? Se chama Libras. Olha, Libras, Língua Brasileira de Sinais. Vocês sabiam, crianças, disso? Nós temos aqui no nosso Brasil a Libras, Língua Brasileira de Sinais. E sabe o que essa moça está fazendo nesse gesto? Olha, prestem bem atenção nesse gesto. Esse gesto é assim, ó. Não é aquele assim, não. Ele é assim, ó. Ele está dizendo, na linguagem de sinais, eu amo você. Olha, que legal, né? É muito interessante e é muito bom a gente aprender essas coisas. Vocês não acham, crianças? Aprendemos hoje, então, que no Brasil nós temos as Libras, a linguagem de sinais daqui no Brasil. Que pessoas que nascem com um pouquinho de deficiência no ouvido, que não conseguem ouvir, então eles não conseguem falar, eles começam a falar por sinais. E aí, cada vez eles vão aprendendo mais sinais e falando com as pessoas. Legal, né? E vamos aprender para a gente começar a nossa aula de hoje? Vamos aprender a palavra amor. Olha que legal, é muito fácil. A palavra amor é assim, ó. Você fecha aqui, ó, tá vendo o dedão? Fecha assim, ó. O M é os 3 dedinhos para baixo. M, ó assim, ó o O, é um redondinho assim. O e o R. Olha que legal, você pega esse dedão, segura aqui e faz assim. Então, ó, A, M, O, R, que juntando os 3 dá a palavra amor. Olha que legal, não é? Muito interessante. Mas, tia, por que você está falando todas essas coisas? Daqui a pouco vocês vão entender. E vamos lá para a nossa aula de hoje? Qual é o mesmo título da nossa lição? Conhecendo os milagres de Jesus. Olha que legal! Já tivemos 11 aulas. Esta é a 12ª aula, ou seja, a 12ª é 12 lições de 13 que nós íamos estudar. Lembra que a tia começou lá na primeira aula, que seriam 3 meses juntinhos tendo essas aulas? Nós estamos já na penúltima aula e vamos aprender mais um milagre de Jesus. Não é interessante? Já aprendemos 11. Vocês lembram algum? Deixa eu ver se eu ouço vocês falando algum. Eu ouvi a água transformando em vinho. Muito bem. Que mais? Que mais? Jesus curou o quê? Curou um leproso. E depois ele curou mais 10 leprosos. Olha que legal. E assim foi muitos milagres. O outro milagre, Jesus estava onde? Que subia e descia o nosso barquinho e Jesus mandou o vento e o mar se acalmar. Nossa, que legal! Muito bom que vocês lembraram. E hoje nós vamos decorar o nosso versículo. O nosso versículo de hoje está aqui, ó, em Marcos, capítulo 7, versículo 37.
tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Olha, que interessante. Vamos ler de novo? Tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Que interessante, né? Tudo que ele faz bem. Ele faz até o surdo e o mudo. Opa! O surdo e o mudo falar e ouvir. E aonde está escrito mesmo? No livro de Marcos. E esse livro de Marcos, nós encontramos ele escrito onde? Aqui dentro da nossa Bíblia. Isso mesmo, dentro da nossa Bíblia. Que é uma biblioteca com quantos livros? 66 livros. E nós já aprendemos tanta coisa sobre a nossa Bíblia, vocês não lembram? Ela é uma biblioteca, ela é um manual, ela é um caminho. A aula passada nós aprendemos que ela é uma espada. E hoje nós vamos aprender uma coisa bem interessante. Porque ela é uma espada. E sendo uma espada, ela corta e mostra para nós o nosso pecado. Mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela é como mel. Olha, como mel. Por que como mel? Porque ela é docinha. O mel é tão gostoso, né? Aquele melzinho bem amarelinho que você pega e põe no pão e come. Come só o mel. Você pode comer com o queijo, com muitas coisas. É uma delícia. É docinho. E a palavra de Deus também é. Ela é doce como mel. Por quê? Porque tem momentos em que nós estamos com o coraçãozinho triste, que está assim angustiado, apertado por alguma coisa. Aí a gente lembra da palavra de Deus, lembra daquilo que está escrito lá na sua palavra, aquilo vem e conforta o nosso coração. Aquilo enche o nosso coração de alegria, como um mel. Quando a gente come, a gente fica muito feliz. Assim é a palavra de Deus. Ela é um mel que desce gostoso e vem reanimar o nosso coração. Legal, né, crianças? Mais uma que nós aprendemos sobre a nossa Bíblia. E a nossa história de hoje está escrito na nossa Bíblia, no livro de Marcos. É no capítulo 7. Pede para a mamãe e para o papai abrir lá e olhar. Verifica se eu contei direitinho a história. É muito importante para vocês conhecerem mais e mais a sua Bíblia. E a palavra de Deus diz que Jesus andava por muitos lugares, muitas cidades, muitos lugares. E lá ele ia pregando a palavra de Deus. E conforme ele ia falando da palavra de Deus, nós sabemos que muita gente ficava sabendo quando Jesus ia chegar na sua cidade. Então, muitas das vezes acontecia de quando Jesus estava quase chegando na cidade, já tinha uma multidão esperando por ele. Porque sempre ia alguém correndo na frente para contar que Jesus estava chegando. Olha que engraçado. Jesus nem tinha chegado ainda, mas já estava aquele monte de gente esperando por Jesus. Porque todos eles queriam receber uma bênção, porque sabia que onde Jesus está, sempre existe um milagre. Então a Bíblia diz que Jesus caminhava e foi em direção a um lugar que havia 10 cidades. E quando ele estava chegando próximo desse local, dessa região que tinha essas 10 cidades, uma grande multidão também saiu para encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que eles traziam os doentes, as pessoas que precisavam de um milagre, e todos eles vinham atrás de Jesus em busca do milagre. E nesse dia, eles vieram e trouxeram para Jesus um rapaz que ele era surdo-mudo. Olha aqui, surdo-mudo. Você
Vocês entenderam? Ele não falava e nem conseguia ouvir. Então o mundo dele era totalmente em silêncio, assim, ó. Assim. Ele não ouvia as pessoas. E para ele era muito difícil, porque possivelmente naquela época não existia as libras que ajudavam ele a se comunicar. Então era muito difícil. E ele então não era muito feliz. Ele era triste. Porque imagina, crianças, se vocês vivessem num mundo completamente em silêncio. Que difícil, né? Quem é que seria feliz? Ninguém. Porque todo mundo sem poder se comunicar. Porque quando nós temos a linguagem, como aqui no Brasil, de Libras, as pessoas podem se comunicar, mesmo que não falando, mas com os gestos. Então as outras pessoas entendem e eles se comunicam. Agora, se você não tem, como era difícil para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou o rapaz assim, reservado, não quis falar na frente daquela multidão. Então Jesus pediu para que ele falasse com aquele rapaz assim, reservado. E quando ele chamou aquele rapaz no reservado, a Bíblia diz que Jesus fez uma forma diferente para curar. Jesus fez assim. Primeiro Jesus colocou a mão nos ouvidos do rapaz. Depois Jesus fez assim, ó, na língua dele e falou para o rapaz mostrar a língua. E tocou na língua dele. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele exato momento, ele começou a ouvir. Ele começou a ouvir, ele começou a falar. E ele começou a ficar muito feliz. Imagine uma pessoa que não conseguia falar e nem ouvir. E de repente ele começa a ouvir e a falar. Ele já começou a falar, eu não acredito, eu tô curado. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim para ele, ó, você não conta para as pessoas não, você fica em silêncio. Vocês acham, criança, que ele ia ficar calado e não ia dizer que foi Jesus, o Todo-Poderoso, que curou? Ah, mas toda aquela multidão ficou sabendo que Jesus havia curado aquele homem, aquele rapaz. Porque Jesus é maravilhoso e ele sabe das nossas necessidades, conhece as nossas dificuldades e ele atende a nossa oração. E eu tenho certeza que aquele rapaz, ele tinha uma tristeza no coração e ele tinha essa necessidade de falar e ouvir. Então Jesus veio e trouxe a resposta. Então, crianças, que vocês guardem no coraçãozinho de vocês que Deus faz tudo o impossível de acordo com a vontade dele. Porque é o querer dele na nossa vida. Porque você pode estar perguntando, mas então, por que Jesus não cura todas as pessoas que nascem surdo-mudo? Porque muitas das vezes Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Ele usa aquela pessoa, mesmo não falando, para evangelizar. Você sabia? Sim, eu conheço um grupo que é muito lindo, onde todas as moças são surda-muda. Elas não falam e não ouvem, porém elas evangelizam os outros surdo-mudos que também não falam e não ouvem. Elas pregam o evangelho usando as mãos. E assim o reino de Jesus é glorificado e espalhado por todo o mundo. Então Deus faz as coisas, Ele faz o impossível, mas segundo a vontade dEle e no tempo dEle. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que precisa e o que não precisa. Muitas das vezes, as pessoas que é surdo-muda, às vezes eles não precisam daquela cura, eles precisam de outra ajuda. Então Deus trabalha e ajuda em outra situação, em outra área da vida deles. Então é assim que Deus faz. Deus é maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o melhor para mim e para você. Lembre-se sempre disso. Ele faz o impossível, segundo a vontade dEle. E no tempo dEle, Ele sabe o melhor para você. Amém, crianças?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Ah, mas para não ir embora assim, vamos fazer o quê? As nossas perguntinhas. Aham, achou que eu tinha esquecido? Não esqueci. E vamos lá para a primeira pergunta? A primeira pergunta era... muito fácil. Qual era a doença do personagem da nossa história? Se você respondeu surdo-mudo, parabéns! Um joinha para você! Muito bem! Agora a pergunta: o que Jesus fez para que esse homem, o rapaz da nossa história, fosse curado? Se você respondeu, colocou as mãos nos ouvidos e tocou na língua, parabéns! Muito bem aí, muito joinha para você. E a nossa última pergunta é: quando Jesus estava indo para essa cidade onde estava esse rapaz, era uma região que tinha quantas cidades? Quantas cidades perto? Quantas? 10! Parabéns! Se você respondeu 10, está certinho. Se você respondeu todas as 3, muito joinha para você. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não respondeu, preste atenção na aula que você vai responder, porque você é muito inteligente. Deus te fez muito inteligente. Só basta você prestar atenção. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo da tia Edneia. Um forte abraço. E eu espero vocês na nossa próxima aula.